Esse é o personagem principal do anime. Seu nome é Touka Scott, um aldeão perfeitamente normal. Sua amiga de infância, Yuna, gosta de encher as paciências dele por conta da sua fixação por daikons, esse vegetal que no Brasil é conhecido como nabo. Talvez ela tenha um pouco de razão, porque o Touka tem um motivo meio especial para gostar tanto de nabos e ficar colocando meia calça neles. Talvez porque ele também às vezes os confunde com as pernas da sua amiga. Em um mundo cheio de perigos à solta, ela fica indignada com a atitude do Touka, mas caso algum monstro apareça, ele tá prevenido, com um buraco no chão que ele chama de armadilha. E por falar em perigos, um monstro maligno chega para atacar a aldeia. Ele vai devorar a Yuna, então o protagonista pensa em um plano infalível: chamar a atenção da criatura com um churrasquinho. Por sorte, o lendário herói Xion tava por perto e chegou para salvar o dia, deixando a moça empolgada e o Touka bem enciumado. Barbecue desu ka? Oniku daisuki nan desu yo ne? O herói, no entanto, sente o cheiro do churrasco e cai na armadilha, morrendo completamente. Ninguém acreditaria que o lendário herói morreria de uma forma tão patética. Então os aldeões decidem ocultar seus restos mortais para não serem acusados pela morte do Xion. Na manhã do dia seguinte, Touka acorda se sentindo estranhamente parecido com o herói. Ele decide ir até a casa da Yuna, que o confunde com o Xion. Essa foi a única vez na vida que alguém olhou pra ele com tanto carinho. Então o Touka tenta se aproveitar da situação, pedindo pra amiga vestir uma roupa específica. Ela acha isso meio estranho, sem falar no fedor dele. Então decide expulsá-lo, já pensando que se tratava de um monstro. O Touka, correndo risco de vida, revela a verdade. E pra convencê-la de que é o seu amigo, fala sobre o segredo dela de querer se tornar uma maga. Uma risada malévola interrompe a dupla, que correndo de volta para casa do Touka, encontram a responsável por essa confusão. Henry Hainsworth é uma poderosa necromante que transportou a alma do Touka pro corpo do falecido herói. Quando era mais nova, ela fez uma promessa pro Xion, que pediu sua ajuda caso algum dia ele morresse, para ela usar os seus poderes necromânticos e dar o corpo do lendário herói para alguém digno de usá-lo para salvar o mundo. Na visão da garotinha, Touka não só derrotou o poderoso herói, como também quase a matou na mesma armadilha. Então deu a ele a bucha de salvar a humanidade. Claro que o Touka recusa, mas a Anri o chantageia com seu corpo físico, que agora tá guardado com ela. Yuna também foi salva pelo herói 3 anos atrás, e para devolver o favor, aproveita a oportunidade para sair na jornada com um amigo de infância. Inicialmente relutante, Touka fica mais entusiasmado quando percebe a popularidade que o herói tem com as garotas. Não só com as iludidas, Touka continua usando a popularidade do falecido herói para conseguir comer de graça e até ganhar itens. Na verdade, ele esperava que a Anri e o Xion tivessem mais dinheiro, porém o herói era muito altruísta e caridoso, então não acumulou nenhum tipo de riqueza material. De toda forma, Touka quer aproveitar o máximo que pode, mas as garotas se lembram que tem muitos impostores se passando pelo lendário herói ultimamente. Então perguntam pro seu guarda-costas, que já havia lutado junto com o herói, se o cara fedido diante delas era legítimo. A montanha de músculos confirma e relembra o suposto herói da promessa que fizeram 3 anos atrás, de caso se encontrarem novamente e terem um duelo. Lógico que o Touka tá se borrando de medo, mas ele se lembra que possui a espada sagrada, então se anima de novo, achando que vai ganhar a luta com facilidade. Quando tenta atacar, a espada dobra igual um brinquedo de borracha, deixando todos da cidade enfurecidos com o suposto farsante. O Touka tenta argumentar que possui a espada sagrada, mas o xerife mostra um monte de réplicas que foram apreendidas de mais pessoas tentando se passar pelo Xion. Ele pretende eliminar o Touka ali mesmo, para ensinar uma lição e desencorajar outros criminosos de tentarem isso de novo. Enquanto isso, na guilda dos aventureiros, Yuna e Anri buscam um trabalho de verdade, para terem dinheiro pro resto da jornada. Diferente do Touka, que tenta tirar proveito da fama do Xion, ninguém sabe que a Anri fazia parte do grupo heróico, que lutou contra os monstros 3 anos atrás. Seu papel no grupo foi guardado em segredo pelo fato dela praticar necromancia, um tipo de magia que nesse mundo é proibida. Se descobrirem que ela é uma necromante, ela pode ser presa ou receber alguma punição pior ainda. Por conta disso, ela sempre ajudou de longe. Até mesmo quando o Xion morreu, ela não pôde fazer muita coisa porque estava observando de longe. Ninguém, exceto os próprios membros do grupo heróico, sabiam que ela acompanhava o Xion. E por falar nisso, o ex-vice-líder do grupo reconheceu a Anri na guilda dos aventureiros. Seu nome é Kyle Osment. Yuna fica emocionada só de ver o lendário guerreiro. Kyle diz que esteve procurando pelo herói e fica chocado quando ouve as notícias do seu falecimento.
Do outro lado da história, estão para acender as tochas quando Kyle chega para salvar o Touka. Ele tenta convencer o povo de que aquele é realmente o lendário herói que salvou o mundo 3 anos atrás, mas ninguém parece acreditar. Então ele instrui Touka a segurar a espada sagrada, enquanto imagina uma espada gigante. Parecia que tinha dado tudo certo, mas a espada começa a entortar de novo. Desse jeito vai ser difícil de salvar a pele do Touka. Nem mesmo o próprio Kyle esperava algo tão ridículo como isso, então não sabe o que falar. Mas a Yuna propõe uma solução. Se eles forem capazes de exterminar mais de 20 monstros de uma só vez, não vai sobrar dúvidas de que aquele é o herói verdadeiro, já que ninguém mais seria capaz de fazer isso. A população se anima com a ideia, só que o Touka fica ainda mais desesperado, imaginando que vai morrer, seja pelas pessoas da cidade ou para a horda de monstros. Antes de partirem, Anri havia prometido que o corpo do Xion voltaria à aparência normal naturalmente, mas desde então isso não aconteceu, e o Touka continua fedendo igual um zumbi. Além disso, algo estranho acontece toda vez que ele tenta usar a espada sagrada. A necromante explica que tanto o corpo quanto a espada tiram energia da mana para funcionarem. A mana vem do espírito de cada pessoa, e cada uma tem um nível de mana diferente, que pode ser medido com uma pedra mágica. O da Yuna, por exemplo, é bem fraco. Quando Touka segura a pedra, no entanto, nada acontece. Mas olhando bem de perto, percebem um fiapinho fraquinho de luz, indicando um nível mágico menor do que o de um bebê humano. Como a mana do Touka é muito fraca, ele não consegue usar a espada, e o corpo dele também vai continuar deteriorando até virar um esqueleto. Vendo isso, Kyle se oferece para tomar o corpo do Xion e salvar o mundo, mas Anri não gosta dessa ideia, porque o Touka foi capaz de eliminar o herói, e o Kyle nunca chegou perto de derrotá-lo. No silêncio da madrugada, insatisfeito com a conclusão da discussão, Touka tenta roubar o seu corpo de volta, quando avista alguém entrando no quarto das garotas. É o Kyle. Ele tentou assassinar o corpo do Touka, mas um feitiço de proteção é ativado, o afugentando. No dia seguinte, Touka tá mais feio do que briga de foice, porque a Yuna suspeitou que ele tivesse tentado roubar o corpo de volta, e Kyle não imagina que o protagonista ouviu durante a noite passada. Chegando no covil dos monstros, Belarco, um guerreiro misterioso, toma a frente, mas um piscar de olhos é derrotado. A criatura prossegue, eliminando vários outros aventureiros rapidamente. Somente Kyle foi capaz de intervir, salvando os sobreviventes. Ele pega o coração do inimigo, que é uma pedra mágica. Com ela, qualquer pessoa consegue usar a magia que o monstro possuía, de fortalecer os pulos com essa parede mágica. Não há tempo da Yuna aprender o poder da pedra, porque outras criaturas já estão atacando. Eles fogem para dentro do castelo, onde encontram mais inimigos ainda. Tudo parece perdido quando Anri usa seus poderes necromânticos para levantar esqueletos guerreiros do chão. No entanto, um dos monstros ataca, dissolvendo a mão do Touka. Em seguida, ele ataca a Yuna, mas dissolveu só as suas roupas. Felizmente, o Touka tinha um biquíni que a garota pôde usar para não ficar pelada. Além disso, ele se preparou para a luta, aprendendo a usar a espada sagrada de acordo com a sua fraqueza de mana. Touka transforma a espada em um chicote, que após soltar fica dura de novo e prende o monstro. No calor da batalha, Yuna desperta seus poderes mágicos, aprendendo a usar a pedra. O monstro foi derrotado, mas não adiantou nada, porque o Kyle veio pegar o corpo do Xion. Uma luta se inicia e durante ela, Kyle revela que sempre quis ser o herói. Após não ser escolhido pela espada sagrada, tentou diversas vezes atrapalhar o herói, mas nunca conseguiu. Anri também chega para ajudar, controlando a criatura que derrete as roupas do Kyle também. Mas vendo sua força devastadora, não tem escolha senão fugir. Eles são encurralados. Kyle suspeita que se trata de uma armadilha, então consegue desviar do ataque. O Touka se rende entregando a espada, implorando para ser deixado vivo. Mas na verdade a espada era falsa. A verdadeira tá embaixo dos pés dele. Após derrotarem todos os inimigos, os protagonistas ainda precisavam pagar as dívidas que fizeram na cidade. Então o Touka deu a ideia de visitarem o rei para pedirem dinheiro para a jornada heróica de salvar o mundo. Só que há um problema. Durante a viagem, o corpo do Xion foi decompondo ainda mais, até virar um esqueleto. Para conseguir uma audiência com a realeza, então, Touka usa sua espada e frutas coloridas para pintar um rosto. De alguma forma isso funcionou. No entanto, quando ele começa a pedir por dinheiro, devido ao altruísmo do verdadeiro Xion, o rei acha que ele tá brincando. Em vez disso, assume que o herói retornou até o castelo para se casar com a princesa.
り火少女。お久しぶりです、勇者さん。 A cara dele já tá toda derretida quando encontra a princesa. Portanto, Touka precisa apelar, dizendo que foi amaldiçoado. Por isso, tem usado uma máscara para esconder a sua aparência horrível. Marguerita acredita nele e tá pronta pro casamento. Ela faz outra máscara para ele, muito melhor do que a anterior. Porém, antes deles saírem para um encontro, ela acaba desmaiando, dizendo que tá com muita fome. A princesa sofre de uma doença rara. Seu corpo não consegue armazenar mana, então ela precisa sempre comer muito. Além de, às vezes, beber poções de pura energia mágica. Por conta disso, ela fica com uma aparência bem gorda durante 1 hora após as refeições. A Marguerita sempre escondeu essa aparência, só que o Touka, por gostar de coxas largas, elogia a sua aparência, o que leva um dos guarda-costas da princesa a ficar bravo. Depois do que aconteceu, a princesa precisa ir até o médico para checar a sua saúde. Yuna e Anri estão esperando pela missão secreta do Touka, quando um cara estranho percebe que a Anri é uma necromante. Elas vão até sua casa, onde ele se mostra um aliado. Seu nome é Leland, e ele explica que não tem preconceito contra necromantes, porém adverte as garotas sobre o perigo de andarem sozinhas dentro da capital. Anri é muito ingênua, então tava pra falar a verdade, quando Yuna interrompe, dizendo que estão em busca de alguma forma de aumentar o nível de mana. Leland explica que o nível aumenta naturalmente com prática de combate. Mas há uma alternativa. Ele mostra o mesmo remédio que a princesa havia tomado, contando que ele pode aumentar o nível de mana de alguém drasticamente, ainda que temporariamente. Porém, um vidrinho desses custa 100 milhões de dinheiros, algo que é caro até mesmo para os nobres. Então Leland tem uma ideia. Ele pede para Anri mostrar o seu corpo em troca de um vidro. Ele é um médico, então tem interesse na anatomia dos necromantes, que no lugar do coração possuem um cristal mágico, assim como os monstros desse mundo. Voltando pro Touka, assim que a princesa vai pro hospital, ele também foge do castelo para se encontrar com as companheiras. Seguindo o seu paradeiro, acaba chegando até o Leland, que é o médico da princesa. Seu hospital também é um orfanato, onde ele cuida das crianças necessitadas. Touka pergunta sobre as garotas, que foram vistas entrando no prédio, mas o médico diz que elas saíram faz bastante tempo. Claro que ele estava mentindo. Depois que todos vão embora, ele desce até o porão onde Yuna e Anri estão aprisionadas. Ele tem uma fixação com ossos e esqueletos, e pretende tirar toda a carne da Yuna para ver de perto seus ossos que ele diz serem lindos. Sem noção alguma da verdade, Touka e Margarida foram até um festival do reino. Felizmente a festa tem um tema de máscaras, então ninguém estranha a cara de esqueleto do protagonista. Os dois se divertem bastante, mas em certo momento, durante uma conversa, a princesa descobre que Touka não é o herói por conta de uma promessa que ele havia feito sobre ver os fogos de artifício com ela. Margarita fica chocada e foge da cena, enquanto seus guardas reais encurralam o Touka. Seus protetores estão preocupados com o sumiço da princesa, e durante o interrogatório, outro guarda chega alertando que monstros invadiram a cidade. O Touka sai correndo, mas ele diz que não tá fugindo, e sim indo proteger a princesa. A Margarida, sem saber que o Leland está por trás dos monstros da cidade, é levada por ele até um beco escuro, onde o médico mostra sua verdadeira face, dizendo que vai transformar a princesa em um esqueleto também. Nesse momento, Touka surge para salvá-la. Ela não entende o que ele veio fazer, já que a estava enganando todo esse tempo. Aí o Touka explica que ele não tinha intenções de magoar a princesa. Ele veio resgatá-la para compensar por sua mentira. Só que ele é muito fraco e acaba sendo derrotado. Claro que por ser um zumbi, continua vivo, morto-vivo, né? Na confusão, Leland aproveita para levar a princesa embora, mas o Touka faz um acordo com os guardas. Como ele também é um esqueleto, como os inimigos da vez, finge ter capturado os guerreiros e consegue se infiltrar na masmorra do Leland. Eles estão discutindo dentro do castelo quando Yuna surge, quebrando uma das paredes. Após se reunirem, também salvam a Anri, que continuava presa e indefesa. Em outro local no subsolo, Leland está preparando um ritual que irá transformar todos da cidade em esqueletos. Ele tem um cristal de raio-x que foi passado por gerações da sua família de médicos. Esse cristal é muito útil para os médicos poderem diagnosticar doenças, mas com o tempo de tanto usar a visão de raio-x, Leland percebeu que por baixo da pele todas as pessoas são iguais. Para trazer paz para o mundo e encerrar todos os conflitos, ele pretende transformar todo mundo em esqueleto. O Touka chega para salvar o dia,
assustando o vilão que acreditava tê-lo eliminado no beco. Como Touka tem pouca mana, quando tenta usar a visão de raio-x, acaba enxergando só através das roupas e não por debaixo da pele e músculo das pessoas. Ainda bem que ele é rapidamente impedido de continuar bisbilhotando. O Leland consegue fugir e, além de revelar possuir outros cristais mágicos, também consome enormes quantidades do remédio para mana, se transformando em um poderoso inimigo. Um dos aliados é gravemente ferido, então os protagonistas precisam fugir, porém infelizmente deixam um rastro, então Leland os alcançará cedo ou tarde. Após fugirem, a princesa agradece pela ajuda, agora acreditando um pouco mais que o Touka é uma boa pessoa, mas ela fica ainda mais impressionada com sua habilidade de se infiltrar e fugir da masmorra, já que não é um herói. Ela pergunta quem ele é de fato, então Touka começa a explicar que 3 anos atrás, durante a Guerra dos Reinos, seu pai desapareceu e a sua mãe morreu, então ele teve que voltar até o seu vilarejo se esgueirando pelas trincheiras, por isso aprendeu bastante sobre armadilhas e formas de sobrevivência. De toda forma, estão encurralados agora que o Leland ficou super forte. Eles começam a planejar o que fazer, quando o guarda da Margarida conta que há uma solução para o Touka recuperar os seus poderes heróicos do corpo do Shon. Devido à doença da princesa, seus fluidos corporais têm uma quantidade impressionante de mana. Ou seja, por mais que seja uma terrível alternativa, não há saída senão Touka beber os fluidos da princesa para recuperar a sua força. Qualquer coisa como suor ou lágrima serviria, mas precisam de bastante fluido e rápido, então vão recorrer ao xixi. E assim termina esse episódio. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais animes. Falou!